Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, as nossas reflexões diárias, 5 minutinhos, sempre liberado para você às 5h05 da tarde nas plataformas de áudio, de vídeo e também na transmissão da Rádio Cidade, que você pode se conectar aí na sua casa em qualquer lugar do planeta. Basta colocar aí www.cidade104.com. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelo nosso playlist aí da Rádio Cidade. Bom, esse tema da semana é Salmo 32, a gente está meditando e hoje a gente vai falar sobre o que confia em Deus encontra misericórdia. É isso aí, a gente vem meditando no Salmo 32, uma riqueza lindíssima, eu fico empolgado com os Salmos, porque os Salmos nós vamos encontrar lamentações, cânticos de alegria, cantos de afirmação, cantos de guerra, ou seja, nós vamos encontrar toda a dimensão da humanidade de cada um de nós. Então, os Salmos, que é o maior livro da Escritura Sagrada, né? Alguns estudiosos diziam, Lutero falava, olha, ele é a Bíblia dentro da Bíblia. Dentro dos Salmos a gente vai encontrando particularidades doutrinárias, de ensino, de disciplina, coisa maravilhosa são os Salmos. É o livro mais citado pelo Novo Testamento, do Velho Testamento. E nosso tema de hoje, a que confia em Deus encontra misericórdia. E eu quero falar do verso 8 ao verso 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ou seja, aqui é mais um daquele ponto do Salmo que nos mostra a conversa com Deus. O salmista Davi está falando com Deus, ele está abrindo o coração, ele entra com ações de graça, ele entra com súplica, ele rasga o coração, ele se abre diante de Deus. E de repente no Salmo deixa de ser Davi falando para Deus falando com Davi. Ou seja, o escritor começa não apenas registrar aquilo que ele quer falar com Deus, mas aquilo que Deus está falando com ele. E aqui ele fala uma coisa linda, né? Porque só pode ser uma pessoa arrependida, uma pessoa que confessa os seus pecados, aqueles que já entenderam a instrução de Deus, né? O caminho que Deus tem para nós. E é muito importante que ele vai mostrando e dirigindo a vida de cada um de nós. É Deus dizendo para Davi, né? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas, ou seja, os meus olhos estarão sobre você e eu vou te ensinar pelo conselho da minha palavra. Ele está falando comigo e com você que Deus vai nos conduzir. Ele vai falar ao nosso coração. Ele não vai permitir que a gente fique confuso com muitas vozes. Ele mesmo vai falar com cada um de nós, né? E ele começa a exortar, porque agora Deus está dizendo, eu vou te instruir, debaixo das minhas vistas você estará. Portanto, dessa forma, não seja como o cavalo e a mula, que precisa de cabresto, que precisa ser conduzido na força para a direção que o cavaleiro tem. Então, nesse momento, Deus está dizendo, ouve a minha voz, seja sensível àquilo que eu estou dizendo a você. A palavra de Deus nos ensina que não seria mais necessário que ninguém nos ensinasse, porque o próprio Espírito de Deus que em nós habita nos ensinará a respeito de todas as coisas. Ele nos guiará, Ele nos mostrará o caminho. Ele é o próprio caminho, Ele é o guia, Ele é o porteiro, Ele é a porta, Ele é o pastor das ovelhas, Ele que nos conduz. Imagina, Jesus dizendo para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade, eu vou estar com você até o fim, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. O próprio Jesus está dizendo, eu estarei com você até o fim. Portanto, não tenha medo, não seja duro ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, alinhe a sua vida, aponta a sua caminhada, dirija as suas escolhas para aquilo que o próprio Deus está falando com você, né? No Salmo 119, para a gente concluir, diz assim, o meu dever nessa vida é este, obedecer os teus mandamentos. Tu, Senhor Deus, és tudo o que eu tenho
prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Ou seja, é esse ensinamento que ele está dizendo, eu vou te instruir. E agora o salmista está dizendo, eu quero aprender, né? E eu sei que o meu dever, a minha forma de mostrar o meu amor, Jesus diz isso para nós, né? Ele fala assim, aquele que me ama, não é aquele que fala que ama, é aquele que ouve os meus mandamentos e os coloca em prática. Você ama a Deus? Então escuta o que Deus está falando. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo, porque Ele te conduzirá em vitória sempre. Não seja como o cavalo, como a mula, que precisa de freio para poder ser conduzido. Que você tenha apenas a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, medita nesse salmo inteiro, leia na sua casa e compartilhe esse vídeo, marca, curte. Quanto mais movimento tiver, né, nas plataformas digitais, o algoritmo mais distribui para mais pessoas. Faça isso e seja um evangelista e contribua com a vida de outras pessoas. Tem aí os nossos 3 livros que a gente está separando para você e fizemos aí um pacote para que você possa adquiri-lo. Que Deus te abençoe.